Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal UziMaker. Esse vídeo eu vou fazer a pedido de um inscrito. Ele tem dúvidas de como gerar o G-Code usando o quarto eixo, que é o eixo rotativo. Então vou tentar aqui mostrar como eu faço. Tem outras possibilidades, mas essa é a que eu achei para fazer com programas grátis, né? Primeira coisa que temos que fazer é medir a circunferência do tubo. Pode ser calculado pelo diâmetro e pode medir com uma fita métrica. Aqui, com a fita métrica, o meu tá dando 24,4. Isso a gente tem que botar lá na hora de fazer o desenho. E aqui eu vou considerar 20 centímetros ou 200 milímetros. Estou usando aqui o programa Aspire e vou fazer o desenho do que eu quero cortar nele. Aí aqui a gente vai botar as medidas do tubo: 25, 24,4 e 200 milímetros. As minhas medidas do tubo. Dá o OK. Eu vou fazer aqui dois círculos e um corte. Aqui seria o diâmetro do círculo. E aqui as posições deles. Vamos ver aqui. Vamos colocar ele a 25 milímetros do inicial. Criar. Ficou muito próximo. Vamos botar uma tolerância aqui, né? 30 milímetros. Criar. E o outro, para ficar do outro lado, a gente vai ter que botar metade do valor, né? Que ele tem aqui. 244. Vai ser 120. 122 mais esses 33. Que vai dar 152. Criar. Certo. Quando ele enrolar esse comprimento, é para ficar um furo de um lado e um furo do outro. Fechado. Vamos apagar esse aqui. E para fazer um corte no tubo, a gente vai fazer uma linha reta. Vamos dar uma distância qualquer aqui e puxar uma linha reta. Fechar. Certo. Tá criado os perfis, né?
Aí vamos fazer os percursos. Aqui tem as configurações das ferramentas. No caso, como é para plasma, eu boto o diâmetro lá do bico, que é 1 milímetro. Essa profundidade da passagem a gente não vai precisar, porque ela não tem. Pode botar um valor qualquer baixo. E o passo também a gente nem usa também. Então pode usar qualquer valor baixo aqui. Velocidade de avanço. Você pode definir já aqui. No caso eu coloco 2000, que é mais ou menos o que eu uso. Velocidade de ataque para plasma a gente também não usa. E o RPM seria a potência da placa, da tocha, se a gente pudesse controlar a tocha pelo programa. Ok aqui. E aqui em definição de material, a gente tem que botar o Z de mergulho, que eu coloquei 0, e o Z de segurança, que seria o que ele vai subir, né, na hora de trocar a posição do corte. Aí eu botei 6. Aqui seria o Z de segurança, quando iria iniciar e finalizar o programa. Aí eu deixei em 20. Aí a gente tem que selecionar o percurso que quer fazer. E aqui eu marquei para ele ser o corte e a plasma ficar por dentro. Calculo o primeiro corte. Vamos para o segundo corte aqui. Seleciona. Percurso. Fechar com ele. Mesma coisa. Aí ele gerou aqui corte 2. Calcular também. Fechou. Vamos para o terceiro corte, que é essa linha aqui. Aqui pode botar sobre mesmo. Calculou e temos os 3 cortes, né? Vamos fechar aqui e salvar. Vou deixar os 3 cortes selecionados para poder salvar. Aí o segredo está aqui no formato que a gente vai salvar o arquivo. Estou salvando aqui em G-Code, milímetros, TAP. Por que eu estou salvando nesse arquivo, né? Porque para usar o quarto eixo, os códigos têm que ser gerados ponto a ponto, já que o comando G2 não funciona com o eixo A. Aí esse arquivo ele gera os pontos x e y ponto a ponto e depois a gente vai editar o x para A. Assim a gente consegue fazer o corte no quarto eixo. Vou salvar aqui, guardar percurso. Vamos botar aqui corte de tubo com 2 furos. Salvar.
Pronto, agora vamos para o Mac 3. Aqui no Mac 3, vamos procurar nosso programa. Corte de tubo com 2 furos. A gente já vê aqui que ele gerou, né? Os 2 furos e uma linha. Essa linha é que vai ser o corte do tubo. Então a gente tem que fazer umas edições aqui no código. Aqui no primeiro, né, no Z20, que é o Z de segurança, a gente vai eliminar porque a gente não precisa, no caso por conta do meu sistema do probe, não vou utilizar. Esse M3 e o S1200 também não. Aí o que a gente vai fazer aqui? Esse Z6, que seria para a fresa subir, a gente vai substituir por M5. Vamos aqui, salvar não, em editar, substituir. Aí a gente bota aqui Z6 e a gente quer substituir por M5 e bota substituir tudo. Então onde tinha M5 ele vai ser substituído. Vendo aqui que já substituído. Deixa eu fechar aqui. E podemos ver que o código ele gera x e y ponto a ponto. Fica um código bem extenso. Vou nem mostrar tudo. Pronto. Outra coisa que a gente tem que substituir é esse G0 G0 Z0 a gente vai substituir por M3. Substituir tudo. Para que isso? A gente substituiu a função que ia subir e descer do eixo Z da fresadora para o liga e desliga da tocha. Só que a gente ainda precisa subir e descer o eixo Z. No meu caso, que tem o probe, eu vou usar aquele mesmo código que eu usei no vídeo anterior. No caso aqui, onde tiver M3, vou botar aqui para localizar. M3. E ele vai me localizar todos os M3. O que eu tenho que fazer agora? Onde tiver M3, eu vou colocar aquele meu código. Aí vou para o próximo M3. E tenho que fazer isso para todos os M3 que tiver no código. Aí vou fazer também uma edição para o M5. Fazer a mesma coisa, localizar
M5. Para esse primeiro M5 não precisa. Vou localizar o próximo. Nesse M5 eu vou colocar só o G28 V0 após eles. Após todos os M5, vou colocar essa função. Aqui no final do programa, a gente tem que sempre encerrar colocando os caracteres da porcentagem, que é para ele entender que encerrou o programa. Aí, depois de ter feito a mudança dos M5 e colocado do M5 e do M3 e colocado esses códigos para subir e descer o Z, tem a última configuração, a última mudança, né? Deixa eu salvar aqui, só para a gente verificar que deu tudo certo, porque na próxima mudança a gente não vai conseguir mais verificar. Vamos editar aqui mais uma vez. Aí agora a gente vai substituir todas as informações que ele tem em X, a gente vai substituir por A, que é a informação do quarto eixo, né? Substituir tudo. Tudo que estava em X, agora está em A. A gente salva o arquivo e fez. Então aqui ele já não mostra mais, porque o Mac 3 ele não consegue mostrar uma visualização quando utiliza o quarto eixo. Outra configuração que a gente tem que fazer também é aqui em ajuste de motor, os steps por milímetro do eixo, né? Tipo, cada diâmetro de tubo a gente vai precisar de um step diferente aqui, que vai ser equivalente à circunferência do tubo. Tipo, eu estou usando para fazer esse teste um tubo de 3 polegadas. Então eu fiz um cálculo aproximado aqui nos testes. Aí para mim ficou 135. Aí uma volta vai dar aqueles 24,4 milímetros. A gente salva o ajuste e dá OK. Vamos ver um corte aqui.
Esse corte foi um corte mais rápido, assim, para quem precisa soldar um tubo na parte externa, né, que não precisa de tanta precisão aqui. Esse PCB, ele fica um pouco ovalizado por causa da curvatura do tubo. Aqui está com os 50 certinho e aqui fica um pouco menor, os 48, 47. Aí para ele ficar na medida certinha, para encaixar um tubo na parte interna aqui, aí tem que fazer um desenho no SolidWorks, né? Aí depois exportar ele para o Aspire e daí desenrolar o desenho para poder gerar o G-Code, né? E aí fazer toda aquela etapa que a gente fez de editar. Aí vai ficar certinho porque ele vai compensar essa ovalização aqui. E assim vai poder encaixar um tubo por dentro. Mas aí é assunto para um outro vídeo, porque tem que ser algo mais detalhado. Aí esse foi um corte simples, só para ver como pode ser gerado o G-Code. Aí eu vou fazer um corte mais complexo, mas não vou mostrar editando porque dá mais trabalho, né? Só vou mostrar o corte mesmo. Esse foi o resultado. Os cortes ainda precisam de um pequeno ajuste, que é as entradas, onde o plasma inicia o corte. A gente tem que colocar para iniciar o corte no meio da parte onde a gente não quer. Espero ter conseguido mostrar todas as configurações, não ter esquecido de nada. Dá um trabalho para fazer esses códigos, mas uma CNC é feita para fazer uma quantidade grande de peças, né? Então vai dar o trabalho para fazer o código, mas depois que ele estiver pronto, você vai conseguir fazer 1.000, 2.000 peças, quanto quiser. Valeu, pessoal!